Com dívida de 98 bilhões de reais, Justiça aceita pedido de recuperação judicial da Odebrecht. Todas as ações contra o grupo estão suspensas. STJ julga hoje se acusados da tragédia na Boate Kiss vão a júri popular. O incêndio na Boate Kiss, em janeiro de 2013, resultou em 242 mortes, além de deixar 636 pessoas feridas. Termina esta semana o prazo para que mineradoras comprovem o cumprimento de normas de segurança em barragens. Segundo o Ministério Público do Trabalho, 43 delas apresentam alto risco em caso de rompimento. Justiça humanizada. Autuados em crimes de menor potencial ofensivo são encaminhados pelo juiz para tratamento psicossocial. Olá, boa tarde. Boa tarde. No Brasil é cada vez mais comum o número de crimes e golpes praticados com uso de informações roubadas. Para se ter uma ideia, a cada 17 segundos é registrada uma tentativa. Não é à toa que a Polícia Federal está de olho em quadrilhas que roubam informações. Ladrões de informação. Pela internet, a organização criminosa rouba dados de bancos. Instituições financeiras em 3 estados foram vítimas. Isso sem falar em quem tem conta nesses bancos e também pode ter suas informações usadas para crimes. O mesmo grupo também atuava em outra frente, a venda de cartões de crédito clonados. Esses são apenas alguns exemplos do que pode acontecer. Na maioria das vezes, as pessoas não sabem que desconhecidos tiveram acesso a informações pessoais, como o CPF, RG, PIS e até a conta bancária. De acordo com a Serasa, no Brasil é registrada uma tentativa de fraude a cada 17 segundos. Entre os crimes mais praticados estão o roubo de dados e o estelionato virtual. As duas práticas ilícitas se tornaram muito comuns na internet. Com tantos casos de roubo de informações surgindo no país, a legislação brasileira também se adaptou para combater os crimes e aumentar a segurança. No ano passado foi sancionada a Lei Geral de Proteção de Dados. Similar ao modelo adotado na Europa, as mudanças previstas para entrarem em vigor no ano que vem atingem principalmente o armazenamento, compartilhamento e a necessidade de autorização por parte do cidadão para o uso de dados pessoais. A lei também determina a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela traz obrigações a serem impostas àqueles que dão tratamento a dados. Essas entidades vão ter que começar a ter critérios claros de proteção, separar o que são dados normais de dados sensíveis, estabelecer níveis de proteção, inclusive internos, ter ferramentas que protejam os dados dos consumidores. O Superior Tribunal de Justiça deve decidir agora à tarde se acusados no caso do incêndio na Boate Kiss vão a júri popular. Os detalhes com o repórter Jesus Mosquera. O recurso especial que está na pauta da sessão de hoje da 6ª turma do STJ foi interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul e pela Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. 2 empresários responsáveis pelo funcionamento da Boate Kiss e 2 integrantes da banda que apresentou o show pirotécnico na noite do incêndio foram denunciados por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e emprego de meio cruel. A primeira vara criminal da comarca de Santa Maria entendeu haver indícios suficientes da materialidade do fato e de que o dano era previsível. Por isso, pronunciou os réus por 242 homicídios consumados e 636 homicídios tentados, determinando o julgamento pelo Tribunal do Júri. Os réus recorreram e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por maioria, afastou da pronúncia as qualificadoras. De acordo com a decisão de 2º grau, os crimes foram culposos e, portanto, devem ser examinados por um juiz singular. O incêndio na Boate Kiss, em janeiro de 2013, resultou em 242 mortes, além de deixar 636 pessoas feridas. O relator do recurso é o ministro Rogério Schietti Cruz. A sessão na 6ª turma do STJ está marcada para começar às 2h da tarde, com transmissão ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. O endereço é youtube.com/STJ Notícias.
Operação Chabu da Polícia Federal prendeu na manhã de hoje o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, um delegado da PF e ainda o ex-secretário da Casa Civil. O objetivo da operação é desarticular uma organização criminosa que violava o sigilo de operações policiais em Santa Catarina. Ao todo, estão sendo cumpridos 30 mandados, sendo 23 de busca e apreensão e 7 de prisão temporária. Chabu, que dá o nome à operação, se refere à falha no sistema, erro ou fogos de artifício quando falham. Em nota, o prefeito Jean Loureiro informou que não tem nenhuma ligação com os envolvidos e concordou em prestar todas as informações necessárias à Polícia Federal. Daqui a pouco, às 14h, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais vai realizar mais uma audiência de conciliação com a mineradora Vale sobre a tragédia de Brumadinho. Quem tem as informações é a repórter Evne Araújo. Esta é a 10ª audiência de conciliação desde a tragédia de Brumadinho. A Vale vai apresentar um cronograma de obras do novo sistema de captação de água do município. A mineradora também deve se pronunciar sobre as dívidas de produtores rurais da região. Com o rompimento da barragem de Fundão, a exigência é que ela se responsabilize por esses débitos. Ainda neste assunto, acaba esta semana o prazo para que mineradoras apresentem planos de segurança. O Ministério Público do Trabalho recomendou o monitoramento de 43 barragens em 8 estados. Entre as recomendações, o Ministério Público do Trabalho pede o cumprimento de normas de saúde e segurança, além do monitoramento das condições operacionais que possam afetar a estabilidade das estruturas e causar rompimentos. As barragens ficam em Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. O MPT também pediu providências imediatas. Até o fim desta semana, as mineradoras devem comprovar que tem um plano de ação de emergência e que faz periodicamente a revisão de ações de segurança. O MPT vai analisar a documentação requisitada e decidir caso a caso, dependendo das condições de segurança de cada barragem, as medidas a serem adotadas. As empresas que descumprirem a recomendação podem ser denunciadas judicialmente. As medidas são preventivas, para evitar rompimentos como o de Brumadinho, que deixou 246 mortos e 24 desaparecidos. O monitoramento ele é tão importante que ele significa a vida ou a morte. Você já imaginou se a barragem se rompe e não há a possibilidade de retirada? É o que aconteceu agora em Brumadinho. São milhares, eu digo, centenas de vidas que foram ceifadas aí. A Justiça aceitou o pedido de recuperação judicial da Odebrecht. Os detalhes com a repórter Carolina Chaves. A decisão foi da primeira vara de falências de São Paulo. Do total da dívida, o valor que está sujeito à recuperação judicial é de quase 84 bilhões de reais e isso torna o maior processo de recuperação judicial do país. O juiz deu um prazo de 60 dias para que a empresa apresente um plano de recuperação judicial e suspendeu todas as ações e execuções contra o grupo, de acordo com a Lei de Recuperações e Falências. O juiz já nomeou um administrador judicial. Entre os maiores credores da Odebrecht estão o BNDES, os bancos do Brasil, Caixa, Santander e Bradesco. Ainda sobre a Odebrecht, o TRF da 4ª Região negou o recurso da Petrobras, que reivindicava a permanência das empresas do grupo num processo que investiga supostos atos de improbidade administrativa na Operação Lava Jato. Os réus haviam sido excluídos do processo depois que firmaram um acordo de leniência com a União. E por isso, de acordo com a decisão do TRF4, a Odebrecht continua fora do processo. E a seguir, Tribunal de Justiça do Distrito Federal oferece tratamento psicossocial a autuados em pequenos delitos. Então a gente verifica tanto pelas respostas quanto visualmente questões como estar ou não em situação de rua, ser dependente químico ou não, usar bebida alcoólica com frequência. No Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o preso em flagrante recebe atenção especial durante a audiência de custódia. Cabe ao juiz analisar as características de cada caso e encaminhar diante da necessidade para tratamento psicossocial, o que muitas vezes evita a prisão.
A audiência de custódia é o primeiro contato do preso em flagrante com o juiz. Ela foi criada pelo CNJ em 2015, em parceria com o Ministério da Justiça. E a ideia é que o preso seja entrevistado pelo juiz para avaliar a manutenção da prisão o mais rápido possível. Foi o que aconteceu com este rapaz. Ele foi preso em flagrante acusado de receptação, porque a polícia encontrou um celular furtado com ele e munição. Como não tem antecedentes criminais, tem residência e empregos fixos e não oferece risco à sociedade, vai responder o processo em liberdade, mas vai ter que cumprir algumas medidas. Você vai aguardar o seu julgamento solto, só lembrando que o processo ele continua na 4ª Vara Criminal de Ceilândia, nada termina aqui. Lá você vai ser comunicado das próximas audiências. Então é importante que você mantenha seu endereço atualizado, que você compareça aos atos processuais e, por enquanto, não vou fixar nenhuma medida além da vinculação dessa liberdade, já que é a primeira vez que você passa preso e os delitos, né, não possuem uma gravidade extrema, tá? Ele foi encaminhado para o tratamento prestado pela Coordenadoria Psicossocial Judiciária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O serviço iniciou em 2015, mas foi interrompido um tempo por falta de servidores. Em dezembro do ano passado, o trabalho foi retomado e de lá para cá, cerca de 500 atendimentos já foram realizados. A triagem é feita em uma sala na Polícia Civil do Distrito Federal, ao lado da sala de custódia. A equipe é composta por psicólogo, assistente social e pedagogo, que após uma avaliação, encaminha os custodiados aos programas disponíveis na rede pública. O atendimento psicossocial é uma estratégia de assessoramento aos juízes, aos magistrados do Núcleo de Audiência de Custódia, no melhor interesse desses jurisdicionados, no sentido de compreender a situação de vida, compreender a trajetória de vida, o contexto relacional, situacional que essas pessoas estão inseridas, né? E que, de alguma forma, até colaboram, em alguma medida, para o próprio cometimento do ato delitivo. O encaminhamento ao atendimento psicossocial é feito pelo juiz durante a audiência. É ele que avalia se o preso tem algum problema de dependência química ou de saúde e a situação de vulnerabilidade. O objetivo é garantir direitos que possam ter sido violados e evitar a reincidência no crime. Então, a gente verifica, tanto pelas respostas quanto visualmente, questões como estar ou não em situação de rua, ser dependente químico ou não, usar bebida alcoólica com frequência, bem como situações de doenças graves ou outras. Ainda nós temos uma atenção maior com questões de violência doméstica e familiar contra a mulher, já que, se for um caso desse, a gente encaminha para as psicólogas do TJDFT para que elas reforcem a necessidade no cumprimento de medidas protetivas de urgência, conscientizem ele da necessidade de cumprir essas medidas, encaminhem para grupos de reflexão e, geralmente, a violência doméstica e familiar contra a mulher está associada a esses outros fatores, como dependência química, uso de bebida alcoólica. Então, são feitos diversos encaminhamentos relacionados a isso também. E sobre o assunto, vamos conversar agora com o Ivan Moraes, que é advogado criminal. Doutor Ivan, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, essa iniciativa que vimos na reportagem do TJDFT, eu imagino que tem impacto diretamente com a ressocialização também? Impacto direto, inclusive. É importante considerar aqui dois aspectos. O aspecto micro que a gente fala, quando a gente fala cometer um crime, estamos analisando o aspecto micro. Agora, há um aspecto macro de política criminal, de como vamos nos comportar diante do aspecto macro maior da criminalidade numa situação. É muito interessante, por exemplo, se colocar na visão de um secretário de segurança. Como é que ele deve agir? Ele não é um juiz, ele não julga o caso específico, em concreto, no micro, mas ele analisa a situação macro, como é que ele vai fazer, quais são as alternativas para ele diminuir a violência, diminuir o cometimento de crimes, diminuir a reincidência. Então ele analisa de um aspecto macro e essa questão dessas medidas vai ao encontro disso. Esse judiciário mais humanizado é uma prática que funciona, tem dado resultados? Quando falamos em judiciário mais humanizado, é muito abstrato falar sobre isso, né? Nós podemos falar um judiciário atento a vários aspectos multifacetários. Então, quando analisamos o judiciário humanizado, ele está analisando não apenas um aspecto, o aspecto da pena, mas de como vai repercutir aquela pena na sociedade, de como vamos analisar a questão da ressocialização, o que aquela pena pode causar no indivíduo sendo acusado, e inclusive da vitimologia, o que aquela vítima, como ela vai se comportar, qual o tratamento que o judiciário vai dispensar a vítima também.
E uma iniciativa considerada um avanço para o Poder Judiciário vem sendo utilizada com maior frequência desde 2015, a audiência de custódia. Nós acompanhamos na reportagem que exibimos agora um trechinho de uma audiência de custódia. Eu queria que o senhor falasse a evolução, o que aconteceu com o Judiciário depois que esse mecanismo passou a ser utilizado. Houve uma mudança radical e positiva. Perfeito. A audiência de custódia é muito importante. Isso eu falo para todos que estão nos assistindo o seguinte. Imagine que você foi preso. Imediatamente você vai querer ser ouvido por um agente do Estado, que um juiz, fui preso. Temos que imaginar o processo criminal, o processo penal, para aquele inocente, aquela pessoa que foi presa e precisa ser ouvida para o juiz avaliar se ela sofreu tortura na prisão, se aquela prisão realmente tem um condão de ser convertida em prisão preventiva ou não. Então, a audiência de custódia é importantíssima, tem em vários países do mundo e o Brasil está adotando desde 2015 uma das melhores medidas de política criminal dos últimos anos. A decisão pelo atendimento psicossocial vai muito além do próprio delito? Ajuda, por exemplo, a evitar ainda mais superlotação também? É amplo essa questão, né? Perfeito. Tem uma questão também, como foi dito na reportagem, a questão de drogas. Nós sabemos que existe uma influência direta do consumo de drogas com a relação de crimes. Não os crimes de colarinho branco, mas os crimes que são os crimes mais banais e comuns na sociedade, que influenciam diretamente na sua vida. Então, nós podemos avaliar que a questão do psicossocial, do atendimento psicossocial, pode ou começa a olhar para um indivíduo que cometeu o crime como uma questão a ser resolvida. Por quê? Porque nós temos ali um possível sujeito que pode ser penalizado, mas também temos um possível sujeito que pode reincidir no crime. Como resolver isso? Com uma pessoa que está drogada, uma pessoa que está viciada. E como é feita essa análise pelo juiz, pela juíza ali no momento para identificar se é interessante ou não conceder esse atendimento psicossocial? Nós sabemos que os recursos do Estado são finitos, não podemos despender o atendimento para todas as pessoas que lá estão. Então, o juiz tem que fazer um filtro para saber quem ele pode ajudar ou não. Logicamente que a interpretação é sempre para alargar ao máximo, mas chama a atenção do juiz na discricionariedade dele, alguns aspectos, como, por exemplo, se ele é viciado ou não, se ele tem problema com álcool, com droga, relações continuadas, muito interessante, que é a questão da Maria da Penha. E teve uma ameaça, mas o casal depois volta a se reconciliar, volta a conversar. Nas relações continuadas não é como uma relação rápida. Por exemplo, no direito civil, foi lá, teve uma batida de carro. Não, numa questão de Maria da Penha nós estamos falando de um casal que tem problemas, que teve problema e eles precisam seguir a vida deles, vão se falar, às vezes tem filho envolvido. Então, nesse aspecto é muito importante o atendimento psicossocial. Doutor Ivan, nós falamos no impacto direto na ressocialização, mas tem impacto direto também na superpopulação carcerária. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Essas iniciativas podem impactar também nessa questão sensível? Tem um ponto muito bem colocado, que a resolução pouco se fala, só fala de audiência de custódia, mas temos um aspecto muito importante, a questão do levantamento de dados técnicos, levantamento de dados estatísticos, de quantos são os presos que vão para a prisão preventiva, que são soltos na liberdade provisória, de medida alternativa. Como é que funciona isso? A resolução que estabeleceu a audiência de custódia também previu que levantassem dados técnicos, estatísticos, prevendo exatamente isso, para poder fazer uma mensuração sobre a população carcerária. Hoje, os dados, desde 2015 sendo colhidos, demonstram que de 100% dos presos que são presos em flagrante vão para a audiência de custódia. Em torno de 50% ou 52%, depende do Estado, eles são liberados por meio de liberdade provisória ou outras medidas alternativas. E 48% vai para a prisão preventiva, é convertido em prisão preventiva. Antes disso, de 2015, nós não tínhamos esses dados, não tinha como prever isso e até mesmo ficamos cegos em termos de política criminal, porque os dados são o primeiro fator para você analisar a situação, problema. Ok, doutor Ivan Moraes, mais uma vez, obrigada pela participação. Boa tarde. Eu que agradeço. Obrigado, boa tarde. Com dinheiro da saúde, operação apura compra superfaturada de tablets. É depois do intervalo. 3 mandados judiciais de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça-feira pela Polícia Federal em Marília e Cotia. O Tribunal de Justiça da Paraíba deve realizar nos próximos dias eleição para a composição dos comitês orçamentários. Desembargadores, juízes, diretores, gerentes e representantes sindicais e de associações dos servidores e dos magistrados participaram da primeira reunião dos comitês orçamentários de 1º e 2º graus.
e de priorização do primeiro grau do TJPB. O encontro de trabalho, que aconteceu no anexo do tribunal, foi comandado pelo presidente do Judiciário, desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos. Segundo ele, os comitês são uma das prioridades de sua gestão. Que é um foco da minha gestão de priorizar o interior, o juiz e o servidor do primeiro grau, como também o setor de orçamento. O orçamento é o que diz tudo. É o orçamento que destina a verba para a segurança, que destina a verba para o juiz, para o servidor, que organiza o tribunal. O desembargador Oswaldo Trigueiro, por sua vez, destacou a realização do processo democrático, que acontecerá em breve, visando a composição dos comitês orçamentários. A eleição para quem quer concorrer ao comitê orçamentário, ou seja, o edital foi lançado e aí as pessoas, servidores e juízes que quiserem participar, terão que se inscrever e aí terá uma eleição para ver efetivamente quem fará parte ou não do novo comitê orçamentário. A Polícia Federal realiza hoje a segunda fase da Operação Reboot, na região metropolitana de São Paulo, para apurar a compra de 450 tablets com recursos da saúde. Os equipamentos foram comprados pela Secretaria de Saúde de Marília, com verba encaminhada pelo governo federal por meio do Ministério da Saúde. Mas, segundo a polícia, há indícios de superfaturamento no processo de licitação. 3 mandados judiciais de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça-feira pela Polícia Federal em Marília e Cotia. As 2 cidades ficam em São Paulo. Segundo os investigadores, o prejuízo aos cofres públicos pode chegar a R$500 mil. Se os crimes ficarem comprovados, os investigados podem responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro, fraude à licitação e também corrupção ativa e passiva. Mudar para melhor sempre é possível, basta querer. Em Mato Grosso, alguns presos estão aproveitando a oportunidade que a justiça de lá tem oferecido. E isso por meio do trabalho e da ressocialização. O exemplo vem da comarca de Rondonópolis, no sul de Mato Grosso. Por terem cometido crimes, esses homens agora ficam sob o olhar dos agentes penitenciários. Mas, por voltarem a andar na linha, ganharam o direito de trabalhar dentro da penitenciária. Mais precisamente, no presídio da Mata Grande, em Rondonópolis. Maicon está pagando pelo que fez de errado. Mas agora, na padaria da unidade prisional, ele faz pão, pizza e muitas outras coisas que vão ajudar a mudar de vida. Futuramente montar uma padaria, né? Um comércio para mim mesmo, mas futuramente eu quero fazer o máximo aqui, igual o senhor falou, para mim aprender e sair daqui e montar uma padaria. Sou empresário. Também trabalhando na padaria, o Alisson agradece pela oportunidade de aprender uma profissão e, assim, não voltar mais para o crime. Sinceramente, eu quero sair daqui melhor do que talvez eu entrei, não quero mais cometer algum delito. Isso eu acredito na segunda chance, na segunda oportunidade. Os reeducandos da Mata Grande, que têm bom comportamento, também contam com outras frentes de trabalho. Tem a marcenaria, serralheria e o ateliê. Os uniformes do presídio e muitas outras peças são feitas por eles mesmos. E para cada 3 dias de atividade é reduzido 1 dia de pena. A gente pode observar que o reeducando que está trabalhando, ele melhora o seu jeito, ele melhora o seu humor, ele melhora o seu comportamento. Tudo isso é importante para eles, né? Como uma forma de ressocializar e para a sociedade, para ela ver que além de ser punida, eles estão, de certa forma, atendendo a essa expectativa de voltar melhores para a sociedade. Todos os reeducandos um dia vão ter que deixar a unidade prisional, pois no Brasil não existe pena de morte nem prisão perpétua. E para que eles tenham a chance de se reintegrarem à sociedade quando deixarem o presídio, também é oferecido o trabalho nas ruas. A força de vontade que vem sendo demonstrada pelo Judiciário, pelo Executivo, para que essa parceria se mantenha e se estabeleça ao longo dos próximos anos, é de fundamental importância para que a gente tenha o resultado positivo que a gente está vendo e ainda espera no futuro. Aqui você ajuda a sua família nesse projeto. Você tem o seu dinheiro. Quando você sai da cadeia, você recebe o percúlio lá que fica depositado. Então isso aí ajuda muito para nós. O Anderson não quer reviver o passado, mas o futuro mais digno ele já está construindo. Hoje eu sou um recuperando, né? Daqui a amanhã eu vou ser um cidadão. E eu tenho que aprender a trabalhar,
tenho que aprender a cuidar da minha família, isso que significa para mim aqui. Que Muito belo bacana, depoimento. Né, esses depoimentos. Muito legal. Nunca é tarde para recomeçar, né? Com certeza, ainda mais com trabalho, ressocialização correta, funciona. Com certeza, um belo exemplo. E assim nós terminamos mais esta edição do Jornal da Justiça. Uma ótima tarde para você, a gente volta a se encontrar amanhã. Outras notícias você acompanha às 18h30 no Jornal da Justiça, segunda edição. Obrigado pela companhia e até amanhã.